Muito bem, então eu vou falar agora um pouquinho sobre a biota. Que tipo de organismo a gente encontra na savana africana. Vamos lá? Muito bem, olha o que a gente encontra. Uma rede muito grande de decompositores de necrófagos, né? Animais que ajudam, né, a retirar, a diminuir as carcaças. Às vezes as carcaças, os animais têm doenças. Então esses animais, urubus e abutres, eles são essenciais para diminuir a dispersão de algumas doenças que alguns animais morrem com doenças, eles comem os animais e diminui a dispersão dessa doença. Então, essenciais na limpeza dos ecossistemas. O que a gente vai encontrar? Elefantes, hipopótamos. Impressionante o tamanho desses animais, os herbívoros gigantescos, né? O que mais? Olha aí, as hienas, né, já comendo sua carcaça. Girafas. Vegetal, baobá. Olha essa planta, baobá. Olha o tamanho dessa planta. Essa planta é impressionante, principalmente na África, que ela tem uma adaptação muito grande. Ela retém água, certo? Então a adaptação dela é impressionante. Ela tem um parênquima aquífero muito importante, tá? Para reservar água. E os africanos usam isso com bastante maestria. Uma foto um pouco mais distante do baobá, né? E a acácia, que é a planta que quando você olha nos documentários, você vê o leopardo subindo nessa acácia. São plantas características de savana. A do leopardo, coloquei de propósito, uma acácia. Ok? Vamos mudar um pouquinho? Vamos agora para o bioma pradaria ou campo, tá bom? Nesse caso da savana, ou aliás do campo ou pradaria, vamos ver algumas características. Vegetação predominantemente de gramíneas, né? Onde encontrar? Estados Unidos, na Mongólia, Mongólia na China, tá? Ambientes marcados por seca. No Brasil nós chamamos de pampas, pampas gaúchos, pampas uruguaios, né? Muito bem, tá aí uma visão geral de onde a gente encontra pradaria. No Brasil, região sul, América do Norte, final da África, Europa, né? China, Mongólia. Olha que imagem lindíssima, campos, pradarias, né? Também, imagens lindíssimas dos pampas ou pradarias. O bisão norte-americano também, característico, animal extremamente forte, adaptado. Pradaria existe frio também, um pouquinho de frio. Cão da pradaria, que a gente não vai conhecer, não vai conhecer os animais que tem mais apresentação. Coelho ou lebre, né? O que caracteriza a pradaria. E aí vamos entrar agora num ambiente também bastante especial, que é o caso do deserto. Vamos ver algumas características do deserto. Pouca umidade. O deserto é característico por pouca umidade, vegetação constituída por gramíneas e pequenos arbustos, vegetação rala e espaçada, encontrados na África, no caso da África, no Saara, que é o mais importante, o maior na verdade, né? Na Ásia, o deserto de Gobi, na América do Sul, o deserto de Atacama, no Chile. Muito bem. Está aí o ambiente, característica por um ambiente arenoso, né? Pouca concentração de nutrientes. Os desertos são influenciados por climas áridos e semiáridos. Em algum deles a temperatura durante o dia pode atingir 50 graus Celsius. Mas durante a noite pode cair para abaixo de zero. Sabe o que significa? Que a amplitude térmica é muito grande. Por que a amplitude térmica é muito grande? Porque não tem floresta. Se não tem floresta, a perda de calor é muito grande. Então eu posso dizer que a floresta, a função da floresta é reter calor.
Se eu não tenho floresta, o calor é liberado com maior intensidade. Se o calor é liberado com maior intensidade, o ambiente fica frio. Por isso a amplitude térmica é muito grande. Vamos ver onde nós encontramos? Olha, aqui não tem o nome, mas no Chile o Atacama, no deserto da Namíbia, no sul da África, Kalahari na África, deserto do Saara, deserto da Arábia Saudita, os desertos na Austrália extremamente perigosos, e o deserto de Gobi, na China ou na Mongólia. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os desertos não são apenas locais onde as temperaturas são extremamente elevadas, pois existem também desertos frios. A principal característica de um deserto é a aridez, não é exatamente a temperatura elevada, é a aridez, é seco, ou seja, a escassez dos índices pluviométricos ou de chuvas. Os desertos são, portanto, ambientes secos. Ok, meus amigos? Muito bem. No deserto do Saara, a amplitude térmica é alta e as temperaturas podem chegar a 50 graus durante o dia e menos 5 graus à noite. As chuvas são extremamente raras e tem lugar do Saara que nunca choveu. Pense nisso. Vamos ver a posição? Olha aí, na África, olha o Saara, legal? Kalahari. Muito bem. Aí é interessante aqui, o que fiz de propósito para mostrar que na Amazônia é o rio Amazonas. Legal? Aqui na África é o rio Nilo, no deserto do Saara é o rio Nilo, certo? No Congo é o rio Congo, tá certo? Então, olha o Nilo, olha a importância do rio Nilo, olha o delta do Nilo, importância do rio Nilo para toda a região, certo? O Nilo verdadeiramente ele alimentou toda a região. Quando o Nilo aumentava, ele deixava toda a área lateral fértil, é onde os egípcios plantavam. Então todo o crescimento da civilização egípcia esteve sempre ao lado, sempre contribuindo, sempre ajudada pelo rio Nilo. Legal? O que mais? Por isso que o Nilo é uma dádiva do Egito. Já disse Heródoto, disse isso, que o Nilo é uma dádiva do Egito. Muito bem. A vegetação do deserto é composta por plantas cactáceas e herbáceas, com pequenos arbustos e cactos, xerófitas, cheiros quer dizer seco, né? E patófitas, plantas com raízes longas. Para quê? Para absorver a maior quantidade de água, né? As xerófitas são plantas como os cactos, que ao invés de folhas possuem espinhos. Os espinhos, na verdade, são folhas modificadas com função de proteção, tá certo? Muito bem. Para preservar a água, diminui a área, né? Então o espinho diminui a área para evitar a perda de água, né? Aparece também com a parênquima aquífero bastante desenvolvido para armazenar água, né? Elas armazenam nos seus caules, por isso que o parênquima aquífero é bastante desenvolvido nessas plantas. Algumas são chamadas também de plantas suculentas, são plantas que armazenam água, beleza? Vamos ver. Aí vem as imagens bonitas, né? Os cactos, também consideradas xerófitas, né? Plantas lindíssimas que armazenam água, certo? Portanto, não é, como elas estão adaptadas ao ambiente seco, tem gente que pega e fica sempre aguando o cacto, deixa o cacto seco. Ele precisa ficar no ambiente seco, ele gosta do seco. Se deixar no seco anos, pode deixar anos que ele vai viver numa boa, certo? Por quê? Mesmo porque cai uma chuva, a chuva absorve, a raiz absorve a água e a água fica no seu tecido. Mais xerófitas, olha aqui, ó, esses vermelhinhos sobre os cactos, são os frutos do cacto. Cacto tem fruto, gente. Cacto tem fruto. Tá aqui os vermelhinhos, que na região nordeste chamam de morango do nordeste, tá certo? Então são frutinhos, são vermelhinhos, tá? Jardim de cactáceas. Imagina, isso deve ser lindíssimo, né? O dromedário,
animal típico, característico, extremamente adaptado, né? A corcova, na verdade, é gordura metabólica, certo? À medida que ele vai precisando da água, a gordura vai sendo queimada, legal? Vai sendo queimada e absorvendo a água presente na gordura para manter o animal hidratado, tá certo? Os desertos são riquíssimos em artrópodas. Aqui eu tenho o escorpião. Esse é o oryx, lindíssimo animal, extremamente adaptado ao deserto, armazena água, né? Raposa do deserto, olha o tamanho da orelha, a orelha é importante para captar a presença de presas, tá certo? Muito bem, então são animais que vivem, se escondem à noite, né, e se alimentam aliás, se escondem de dia e saem à noite. Então a orelha tem que estar sempre ativa para poder identificar barulhos, para poder identificar movimento de animais pequenos que vão servir como presa. Raposa do deserto. Rato canguru. Esse animal pode passar a vida toda sem beber água, mas o que acontece? Quando chega a noite, ele vai comer os insetos e retira a água dos insetos, mesmo os animais sendo muito secos, vão comer vegetais. Então, como à noite a umidade relativa do ar é alta, essa umidade bate nas folhas, quando ele comer a folha, ele absorve a água. Então verdadeiramente, o animal nunca vai chegar num lago e beber água, certo? Ele absorve a água dos alimentos. Aí desertos importantes, deserto do Arizona, lembra dos filmes de Bang Bang? Tá? E sempre aparecem essas imagens do deserto do Arizona, mas é uma imagem típica do deserto do Arizona. Gobi, na Mongólia, com o camelo, né? Um deserto também muito bonito. Outra imagem da Mongólia. Namíbia, também um deserto extremamente importante. Dizem que a Namíbia, esse deserto da Namíbia nunca choveu, é impressionante isso, né? Outro deserto, outra imagem da Namíbia. Saara, conhecidíssimo Saara. Kalahari na África. Alguns animais na África, em Kalahari. O Atacama no Chile é um deserto, mas é um deserto frio, tá certo? Deserto extremamente frio, um deserto que está a 2.400 metros de altitude, beleza? O deserto do Atacama está a 2.400 metros de altitude, o que é responsável por dificultar a chegada de ar úmido. No lado leste do deserto ainda existe uma forte barreira natural, a Cordilheira dos Andes, que impede a chegada do ar úmido advindo principalmente da Amazônia. Em função dessas características, forma-se uma região muito seca, que é a área do Atacama, onde raramente chove. Está aqui a imagem do Atacama, e aí, para você aprender, observe, maiores rios em extensão em quilômetros. O primeiro é o espetacular, maravilhoso, colossal, estupendo, magnífico Rio Amazonas, no Brasil, com extensão de 6.992 quilômetros. O segundo é o Nilo, no Egito, com 6.650 quilômetros. O terceiro é o Mississippi, nos Estados Unidos, com 6.212 quilômetros. Depois vem o Obi, né, na Sibéria, na Rússia, com 5.570 quilômetros. E por último, Yangtze, na China, com 5.520 quilômetros. Legal? Aí eu tenho uma coisa para você. Tá aí, ó. O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Legal? Eu espero que você tenha gostado. Pegue seus exercícios, faça bastante exercício. Não é um assunto difícil, é um assunto muito tranquilo, mas que exige uma leitura e comparação. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado. Faça bastante exercício e eu estou aqui para te ajudar. Um grande abraço.